Como ver no espírito. Michael Van Vlemen. Edição e tradução por Clarissa Benedetti. Edição por Tânia Lessink Marques. Um guia prático para o engajamento no mundo espiritual. Dedicação. Agradecimentos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A minha esposa Gordana, ao meu filho Matthew, e à minha filha Angelina que estão nesta jornada comigo. Aos meus pais, Marvin e Katy Van Vlemen, que me ensinaram sobre o Senhor, e agradeço em especial pelas orações. Também a todos os servos do Senhor que me ensinaram, oraram por mim, profetizaram sobre mim e sobre a minha família. Bob Conner, Gary Watts, Bob Bones, Jane Amon, Ian Yatt, Joshua Mills, Arte do Apóstolo McGeary, Davi Ogan, Joseph, Jody, Ogan, Maeshad, Kim Setlis, Jeff Jansen, Bill Johnson, Will Hart, Randy Clark, Benjamin, Dr. Lester Surratt, Win Worley, Mel Bond, Justin Abraham, Bruce Allen, Ian Clayton, John Scotland, Sig Roth, Patricia King, Lynn Parker, Alice Creswell, Paul Davis, Sadhu Sundar Selvaraj, Neville Johnson, John Belt, Curry Black, Emerson Ferrell, Ana Mendes Ferrell, John Paul Jackson, Jamie Galloway, Jonathan Hilton, John Fenn, Katia Walters, Steven Brooks, Fred Williams, Melia Bennett, Jane Schroeder, Maria Chapian e também as pessoas cujos ensinamentos e livros me ajudaram muito. Além disso, quero agradecer aos nossos amigos e colegas de trabalho, os anjos. Eles nos ajudam e nos protegem em plena fidelidade ao Senhor. Introdução. No ano de 2009, o Senhor começou a abrir meus olhos para o mundo espiritualismo. Ele começou a me ensinar sobre o mundo espiritual e como enxergá-lo. O Senhor me deu uma série de sonhos, visões, visitas e experiências a respeito. Através dessas experiências, eu aprendi como a visão espiritual de uma pessoa pode ser conquistada ou perdida. Por causa dessas experiências e do que eu aprendi com elas, minha vida cristã assumiu uma vibração e uma profundidade que eu nunca pensei que existissem. Eu nunca tinha ficado tão animado a respeito das coisas espirituais e do meu relacionamento com o Senhor. Foi um tempo maravilhoso e emocionante. Devido ao impacto que estas revelações tiveram em mim, eu queria compartilhar isso com os outros. Comecei a dizer às pessoas as coisas que o Senhor tinha me mostrado sobre a visão espiritual e sobre como participar do mundo espiritualismo. Eu descobri que existem muitas pessoas espiritualmente famintas lá fora. As pessoas estão com muita fome das coisas profundas de Deus. Com fome de conhecer Deus de uma forma íntima e pessoal. No início, eu achava que eu deveria manter um registro de todas as experiências e revelações que o Senhor estava me dando, então eu mantinha um diário. Nos últimos 4 anos eu produzi vários diários. Em 2012, eu comecei a perguntar ao Senhor se esses diários tinham um propósito maior ou se eram apenas para o meu próprio registro e uso pessoal. Apenas algumas semanas depois, um amigo me convidou para uma reunião realizada pelos ministérios Josué de Dayton de Ohio, Estados Unidos da América. O apóstolo Art McGeary falou na ocasião e eu gostei muito de seus ensinamentos. Após a reunião, fui à frente para dizer ao apóstolo McGeary como ele tinha me abençoado. Nossa conversa foi mais ou menos assim: com licença. Eu realmente gostei da sua mensagem de hoje à noite. Você sempre ora pelas pessoas. Naquele momento o apóstolo McGeary então impôs suas mãos sobre mim e começou a profetizar: escreva. 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 Retire tudo de sua mesa, exceto a sua Bíblia e seu caderno e escreva. Foi uma surpresa maravilhosa. O Senhor tinha respondido de forma muito clara a pergunta que eu tinha feito a ele. Não havia nenhuma dúvida sobre o que eu deveria fazer. Então, para todos aqueles que desejam enxergar o mundo espiritual e desejam se envolver no reino de Deus, aqui está. Este livro é para você. Capítulo 1. Conecte seu poder. Antes de começarmos essa jornada é importante saber Deus está te ajudando. Ele não retém nada de você. Uma coisa muito importante que eu aprendi foi que Deus irá levá-lo tão longe e tão rápido quanto você quiser ir. Vários anos atrás, eu ouvi Bob Conner fazer esta afirmação, mas na hora eu não acreditei. Eu achava que deveria haver algo maior do que isso. Como poderia nossa vontade determinar de forma significativa quais dons espirituais Deus nos daria? Eu não compreendia, até que eu experimentei. E então eu tive uma consciência profunda de que o Senhor não tornou isto difícil para nós de maneira alguma. É tão fácil que até uma criança pode entender. Os anjos não estão se escondendo de você. Jesus não está longe de você e se perguntando se algum dia você irá entender.
Todos no céu estão intimamente envolvidos na sua vida. Você está sendo constantemente atraído para um relacionamento mais profundo com o Senhor. Ela está constantemente falando com você, para dar revelação, para abrir os seus olhos e abrir os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Eu não estou falando no sentido figurado. O Senhor deseja ter comunhão com você. Os exércitos celestiais fazem parte da sua equipe de ministério. E você faz parte da equipe de ministério deles. Eles estão constantemente tentando nos acordar. Então, para começar esta jornada, por favor, mantenha esta informação bem firme do seu espírito. Salvação, a fonte de energia Deus e a conexão com Deus é chamada salvação. Para poder envolver-se no mundo espiritual, ter essa base é fundamental. Em primeiro lugar, você deve nascer de novo para poder seguir essa realidade espiritualismo. Claro que eu sei que há muitas pessoas que podem enxergar o mundo espiritual sem terem aceitado a Jesus como seu salvador pessoal. Eles estão praticando crenças da chamada nova era. A Bíblia diz que eles não podem entrar no mundo espiritual legalmente. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. João 10:1. Nova Era. Há muitas pessoas na nova era que operam no mundo sobrenatural. Muitas pessoas receberam dons de Deus dos quais a igreja moderna não tinha conhecimento e não faz uso. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para os meus amigos na nova era. Eu sei que você está pensando, por que eu iria trocar a realidade sobrenatural que eu tenho por alguma tradição religiosa? A resposta é esta. Quando Jesus veio a esta terra, ele não disse: eu estou vindo para iniciar uma nova religião ou eu vim para estabelecer tradições religiosas. O que ele disse foi: o reino dos céus está próximo. E então ele provou isso com sinais e maravilhas e disse a seus seguidores para fazerem o mesmo. Sinto muito se alguém da minha família cristã lhe ofereceu uma religião em vez de Jesus. A verdade é que, se você entregar sua vida a Jesus, você está se movendo do superficial do mundo sobrenatural para a profundidade do mundo sobrenatural. Não há nenhuma realidade sobrenatural mais poderosa do que Jesus Cristo. Ele é o único que lhe deu este desejo e ele quer satisfazê-lo. Tudo o que eu estou pedindo para você fazer é provar e ver que o Senhor é bom. Dê seu coração a Ele. Faça a oração de salvação para ver se Ele está dizendo a verdade. Ela está. Porque cremos e somos herdeiros da salvação, nós possuímos a proteção divina. Nós temos a autoridade espiritual que nos foi dada pelo próprio Jesus Cristo. Aos anjos foi dada a tarefa solene de nos proteger, e eles levam essa responsabilidade muito a sério. Eu conheço pessoas que percorrem outros caminhos religiosos que sofrem de medo e preocupação e não sabem o porquê. A atmosfera espiritual ao redor deles é o motivo. Esta é a razão pela qual as pessoas envolvidas em pecados como bebedeira e drogas muitas vezes veem coisas que os aterrorizam. Certos tipos de pecados abaixam o véu espiritual e levam as pessoas a verem a esfera sobrenatural. Se a vida delas está cheia de coisas que são demoníacas, então é isto que irão ver. E para estas pessoas, a visão pode ser aterrorizante. Se você tem um desejo de ver o mundo espiritual, mas nunca aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, eu convido você a fazer este compromisso agora. Faça esta oração. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Abro a porta da minha vida e te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faz de mim o tipo de pessoa que tu desejas que eu seja. Se você fez esta oração, e você a fez do fundo do seu coração, você acabou de nascer de novo. Eu sei que parece muito simples, mas Deus fez isso dessa forma por uma razão. Ele quer que todos nasçam de novo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. A palavra. Para viver como cristãos, em geral, somos instruídos a estudar e conhecer a palavra. O envolvimento com o mundo espiritual isto é ainda mais importante por várias razões. A palavra de Deus divide a sua alma e seu espírito. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. O seu espírito realmente deseja ver as coisas de Deus. Mas a alma tem laços com o espírito e exerce controle sobre ele. Se a sua alma não é santificada, ela vai tentar puxá-lo para as coisas do mundo e para longe das coisas de Deus. Todos nós já ouvimos a afirmação, Sagrada Escritura.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14:38. Um exemplo comum para muitos, inclusive para mim, são os momentos em que você realmente deve ou quer orar, mas está muito cansado. Seu espírito está dizendo para você se ajoelhar na sua cabeceira e sua alma está dizendo para você subir na cama. Até mesmo os discípulos de Jesus enfrentaram esse mesmo problema, e o Senhor os repreendeu por causa disso. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: assim nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Mateus 26:40. Mas é a palavra de Deus que lida com esta questão. Ao ler, estudar e meditar na palavra de Deus, ela quebra os laços entre sua alma e seu espírito. Então você é capaz de funcionar de forma mais plenamente como um ser espiritual e de envolver-se em seus sentidos espirituais. Outra grande vantagem é que, sem esses laços com a sua alma, você se torna mais desimpedido da ideia de cometer pecados. Quando sua alma é tentada, o seu espírito se sente imediatamente enojado e rejeita a ideia. Quanto mais você meditar nas Escrituras Sagradas, maior a separação torna-se e o seu espírito se torna mais e mais livre da influência da alma e da carne. Neste momento os véus espirituais reais que cobrem seus olhos começam a ser removidos. Seus olhos são lavados pela palavra. A fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água, pela palavra. Efésios 5:26. O contexto deste versículo pode ser diferente, mas a verdade é que a palavra purifica e santifica. Todas as coisas ímpias que vemos durante o nosso dia, mesmo por acidente, nos contaminam e também contaminam nossos olhos. Um anjo me disse isso uma noite enquanto eu estava orando e esperando em Deus. Uma visitação. Certa vez, mais ou menos 2 horas da madrugada, eu estava orando e esperando no Senhor. Eu estava esperando o Senhor me dizer alguma coisa ou me mostrar algo. Por alguma razão, eu olhei para cima e ao longe vi um anjo. Ele parecia estar indo a algum lugar, mas eu chamei e perguntei se ele poderia me ajudar um minuto. Ele se aproximou de mim e perguntou: o que posso fazer por você? Eu disse a ele que eu gostaria de ver com mais clareza. Imediatamente seus olhos ficaram como se estivessem feridos e sangrando. O que você está fazendo? Eu perguntei a ele. Então, seus olhos se tornaram normais novamente e ele me disse: seus olhos foram feridos por todo o lixo que você colocou através deles ao longo dos anos. Mas o Senhor Jesus pode curá-los. E então ele se virou e saiu. Distrações. Todas as coisas ímpias que vemos não só nos contaminam, mas também criam distrações que são ainda mais avassaladoras do que as distrações normais. A palavra de Deus não só nos purifica, mas remove as distrações e os nossos olhos espirituais tornam-se mais capazes de ver. As distrações podem ser qualquer coisa no reino natural que nos impedem de olhar para o mundo do espiritualismo que as distrações fazem. Elas nos impedem de enxergar o reino invisível. Elas nos mantêm focados. Bem, nas próprias distrações. No início do meu aprendizado com o Senhor a respeito da visão espiritual, eu, às vezes, passava horas tentando enxergar o mundo do espiritualismo e eu descobri que, normalmente, tarde da noite ou no início da manhã eram os melhores momentos para mim. Nesta noite em particular, eu estava deitado na cama, no escuro e, muito quieto e em silêncio. Eu estava olhando para o teto e ao redor da sala em geral. O quarto tinha luz suficiente para que se eu me levantasse, eu não iria tropeçar em alguma coisa, mas não o suficiente para que eu pudesse me concentrar em qualquer um dos elementos naturais do que me rodeava, como armários ou móveis ou outras coisas. Depois de um curto período de tempo, talvez 30 minutos mais ou menos, eu comecei a ver várias mudanças muito sutis na atmosfera em torno a mim. Eram coisas que a maioria das pessoas iria descartar como talvez os olhos pregando peças ou algum tipo de truque de luz. Isso é algo que você precisa se lembrar de agora em diante. Havia um pequeno flash de luz à minha esquerda, um movimento de algum tipo para a minha direita e várias cores mudando em torno de mim que eu não conseguia ver claramente. Concentrei-me sobre o movimento ao meu redor. Eu estava relaxado, mas alerta, e então eu vi algo com mais clareza apenas por um momento, para depois desaparecer. Foi emocionante e decepcionante ao mesmo tempo. Eu estava animado para ver, mas eu realmente queria ver mais claramente. Depois de algum tempo, eu disse a mim mesmo: eu me pergunto por que eu não posso ver melhor do que isso. Cerca de 2 segundos depois, ouvi uma voz dizer aos meus pensamentos: por que você está distraído? Realmente surpreendeu-me ouvir aquela voz. Era um anjo falando comigo. A palavra subjuga distrações. Vivemos em um mundo natural.
Enfrentamos questões e problemas no mundo natural e isso faz-nos pensar principalmente sobre as coisas naturais. Mas esse fato não deveria nos impedir de possuir um envolvimento com o mundo espiritualismo. Podemos viver no mundo natural e estarmos totalmente engajados no mundo espiritual ao mesmo tempo. Podemos fazer isso através da meditação da Palavra de Deus e ao praticar a presença de Deus. Irmão Laurêncio 1614 a 1691. Praticar a presença de Deus é simplesmente levar a nossa atenção para pensar em Deus ou Cristo, e, em seguida, se percebermos que não temos pensado a respeito de Cristo, trazemos os nossos pensamentos de volta para Ele. No meu próprio dia a dia, mesmo quando eu estou conversando com alguém, eu também estou plenamente consciente de que Jesus Cristo está lá comigo. Do mesmo jeito que você percebe que tem outra pessoa física ali com você, talvez te escutando mas sem responder. Ou quando meditamos a respeito de um versículo da Sagrada Escritura escolhido para aquele dia, mantemos o foco no que estamos fazendo. Se precisarmos direcionar o nosso foco para outra coisa, voltaremos a trazer o foco de volta para a Escritura quando for possível fazê-lo. Conforme você se esforçar para fazer isso, se tornará cada vez mais fácil. Não se sinta condenado. Basta continuar a treinar até que se torne algo natural para você. A palavra é a sua espada. A palavra de Deus é chamada a espada do Espírito por um bom motivo. É uma grande e poderosa arma. Quando seus olhos espirituais estiverem abertos, você vai ver muitas coisas diferentes no mundo espiritual e nem todas elas serão agradáveis. É especialmente durante esses momentos que você percebe que a palavra é a sua proteção, a sua defesa e ataque. Tenho certeza que você já está ciente de que demônios e diabos e outras coisas impuras ocupam esta dimensão no mundo que nos rodeia, assim como os anjos de Deus. É muito melhor planejar-se com antecedência para esta viagem, porque se você se envolver com as coisas sobre as quais eu falo neste livro, seus olhos se abrirão, e você vai precisar de sua espada. Você não gostaria de estar em um confronto, desejando poder se lembrar da Escritura que diz que você tem autoridade sobre o inimigo. Por favor, não tenha medo a respeito disso. Como o pastor Jamie Galloway diz, você não deve ter medo por causa disso. Papai, do céu, tem amor por você. Se pedirmos pão, Ele não nos dará uma pedra, e se pedirmos peixe que Ele não nos dará uma serpente. Entretanto, nós somos somente mordomos de nossas próprias vidas, e não os donos. Se você entrar nestes mundos espirituais você deve conhecer a palavra. Todo mundo sabe que o Senhor Jesus repreendeu Satanás usando a palavra de Deus quando ele foi tentado no deserto. Em todos os casos em que Jesus foi tentado, sua resposta foi sempre: está escrito. Mateus 4:1-11. O batismo. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Atos 1:8. O Espírito Santo capacita a nossa vida cristã. Ele dá e capacita a cada dom. O espiritualismo ele dá o fruto do Espírito. Ele dá a revelação de Cristo e nos conduz à verdade. Leia João 16:13. O Espírito Santo também vai ensinar você a verdade sobre a visão espiritualismo conforme você viaja em direção desta dimensão invisível. Às vezes é difícil saber como buscar ou até mesmo como orar. Às vezes, não sabemos orar, mas o Espírito Santo sabe. Não hesite em deixar o Espírito Santo orar através de você. Renda sua língua a Ele e você vai fazer a oração perfeita. Nós não vemos tudo o que Ele faz. Se você orar no Espírito Santo estará fazendo orações muito produtivas. Além disso, às vezes temos questões ou problemas que precisam ser tratados e o Espírito Santo pode nos lembrar de qualquer pecado a respeito do qual precisamos confessar e pedir perdão. Ele também pode mostrar-nos qualquer espírito que esteja nos impedindo ou dificultando e que deve ser tratado. O Espírito Santo capacita a parte sobrenatural da vida cristã. Se você nunca recebeu o batismo do Espírito Santo, peça ao Senhor para batizar você agora. Se você não sente que Ele derramou seu Espírito sobre você, vá a uma igreja onde há pessoas que têm um dom espiritual para dar o batismo do Espírito Santo e deixe-os ajudá-lo. Você não tem de ser batizado no Espírito Santo para enxergar o mundo espiritual, mas o batismo é necessário para andar em poder durante toda a sua vida cristã. Isso inclui também a vida espiritualismo. O batismo traz vitória. Vários anos atrás eu estava orando por alguém que estava agindo muito estranho e que, obviamente, tinha um problema. Eu percebi que o Senhor queria que eu orasse por essa pessoa em línguas. Comecei a orar e estava somente orando por poucos minutos,
quando um espírito maligno se manifestou e começou a falar através desta pessoa. O poder do Espírito Santo provocou o espírito maligno a atrair a si mesmo e a se revelar, desta maneira dando à pessoa uma oportunidade de ser liberada. Quando seus olhos espirituais começarem a se abrir pela primeira vez, pode haver várias situações que você não saberá como reagir. Orar no Espírito Santo será sempre a escolha mais segura.